Deus, a salvo estamos da própria morte. Aleluia. Em ti confiamos, refúgio achamos, em tua graça que nos enlaça, agora e sempre. Aleluia. Contigo estamos, não receamos mundo, inferno, morte ou mal. Tu venceste, na cruz morreste, teu amor é perenal. Assim te honramos, glorificamos teu nome santo, com nosso canto em alegria. Aleluia. Vida gloriosa e jubilosa, ó Deus clemente, onipotente, em ti teremos. Aleluia. Amém. Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos mais uma vez no nosso programa Sintonia com a Alma. Um programa que é um momento para reflexão, para a gente ouvir boas músicas e ter esse tempo juntos, para que nessa comunhão, mesmo que virtual, possamos também crescer na palavra e desenvolver essa comunhão de estar juntos. E já peço de antemão o seu apoio, a sua dedicação para o nosso programa Sintonia com a Alma, usando os 3 C: curtir, comentar e compartilhar. Por quê? Porque se você fizer esses 3 C, você estará ajudando a divulgar esse programa e também potencializando que o canal do YouTube da Paróquia dos Apóstolos alcance outras pessoas. Vamos participar juntos? Você colabora nesse momento? Assim a gente pode tornar esse tempo aqui com qualidade e a maior quantidade possível. Ouvimos a música com o meu amigo Rafael, esse hino clássico que nos fala dessa presença de Deus que sempre de novo vem ao nosso coração. E eu quero convidá-lo agora a ouvir. E também, se você conhece, cante o próximo hino que fala sobre esse Deus que é Senhor, esse Deus que conhece a mim e a ti, esse Deus que age na nossa vida e Ele é soberano, Ele é Senhor e que Ele coloque no nosso coração sonhos, alegria e o reconhecimento da presença dEle. Cantemos, ouvimos o próximo hino com Rafael. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão,
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Hoje nós temos um convidado especial aqui em nosso programa Sintonia com a Alma. Está comigo aqui o pastor Dr. Emílio Voit. Obrigado pela presença, pastor Emílio. E o pastor Emílio, juntamente com a sua esposa Simone, que é diácona, eles estão residindo em Joinville. Atualmente, o pastor Emílio é coordenador do portal luterano e aplicativo da SLB. Isso. Isso mesmo, né? Isso. Já nos conhecemos uma longa data, né? Alguns anos já nos conhecemos. Tempo da faculdade. Tempo de faculdade. Sim, sim. E nós queremos conversar sobre um tema que nesse ano ele é relevante, ele é importante, ele é histórico, ao mesmo tempo é um tema que nos convida a refletir ser igreja luterana em nosso país. Comemoramos 200 anos da presença luterana no Brasil. Essa presença coincide com a vinda dos imigrantes alemães, que vieram ao nosso país em 1824, e eles estabeleceram as primeiras comunidades luteranas. E nós vamos conversar um pouco então sobre essa história e também o seu significado para nós hoje. Então, pastor Emílio, a primeira pergunta é: o que significa celebrar, comemorar 200 anos de presença luterana no Brasil? Olha, celebrar 200 anos de presença luterana significa, em primeiro lugar, gratidão. Gratidão por toda essa história que nós tivemos, de pessoas que aqui chegaram, trouxeram na bagagem a Bíblia, livro de canto, material de culto, constituíram comunidades aqui. E nós temos esse legado, então, né, essa tradição de 200 anos. Mas não é uma simples tradição, é uma fé que foi trazida, né? E que nós temos essa agora responsabilidade. Então, a primeira coisa é a gratidão, não é, por aquilo que nós recebemos, pela fé que nos foi transmitida, pelas comunidades que foram criadas, e a responsabilidade que nós temos de levar isso adiante. Um olhar para frente, para o futuro, Exato, né? E a nossa igreja, então isso é importante também dizer, olha, 200 anos de presença, naturalmente a ISLB não é tão velha, né? Sim. Porque a nossa igreja, como igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, é mais recente, mas a nossa história está lá. Nos remete aos imigrantes alemães. Exatamente. Em 1824. Uhum. E eles chegaram em quais localidades aí? Porque eu sei que tem, né, duas localidades principais, uma no Rio de Janeiro e outra aqui no Rio Grande do Sul, né, Emílio? Isso, as duas principais que nós lembramos esse ano, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Então, a 3 de maio de 1824, foi, né, constituída a comunidade. E em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, então, em 25 de julho de 1824. A grande maioria das pessoas que aqui vieram ficaram na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, depois mais tarde em Santa Catarina, mas também tivemos levas de imigrantes em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Uhum. Você comentou que os imigrantes alemães, eles trouxeram consigo a Bíblia, o inário, né? A fé, claro, né? A sua devoção, a sua história já com a igreja na Alemanha e outros países ali próximos, porque também a geografia naquela época era diferente do que hoje nós conhecemos como Alemanha, né? Como é que eles desenvolveram essas comunidades? Quais foram os desafios? Como eles conseguiram manter essa fé a partir até desses elementos que eles trouxeram? Porque, pelo que me consta, algumas comunidades não tinham assistência pastoral de pastores, né? Elas tinham que se organizar por conta própria, né, Emílio? Isto. Nesses dois casos, ali em Nova Friburgo e em São Leopoldo, havia pastores, mas muitas das comunidades não tinham pastores. Então, as pessoas tiveram que organizar tanto a parte administrativa, como também a parte litúrgica, a parte de ensino, da catequese. Então, normalmente, pessoas que tinham um pouco mais de estudo, professores, professoras, então também realizavam cultos, realizavam a formação das pessoas, ensino confirmatório, né, catequese,
também instruíam pessoas para o trabalho com crianças e assim. Então foram colocando em prática algo muito importante dentro da nossa igreja, que é o sacerdócio geral de todas as pessoas que creem. Exatamente. Então, isso significa que todas as pessoas são responsáveis na missão de Deus. Né? Qualquer pessoa batizada a partir da fé e do batismo, toda pessoa é chamada a ser um sacerdote e uma sacerdotisa. E isso a gente viu muito bem claro assim, nessas primeiras comunidades, o exercício do sacerdócio geral. Você percebe essa força, né, da comunidade, das pessoas, quando elas se mobilizam e elas trazem para elas, né, essa realidade do Evangelho e constituem comunidades, né, ensinando as próximas gerações e testemunhando o Evangelho, né? Então, de fato, essa doutrina que a reforma resgata, que é o sacerdócio, a gente experimentou nas nossas primeiras comunidades, né? Ou ao longo de alguns anos, assim, bem essa força da comunidade, né, Emílio? E eu imagino que não era tão fácil, né? Porque não. Hoje nós temos acesso a muita informação, não é? Os nossos meios de comunicação, né? As pessoas estão nos acompanhando aqui pela internet, né? Então podem pesquisar muitas coisas. Naquela época o pessoal tinha o conteúdo, os materiais que trouxeram junto, na bagagem, e não era muita coisa que podia trazer, né? Então, a dificuldade era bem maior, né? Você não tinha tantas condições também de imprimir materiais como hoje nós temos, ou de divulgar materiais. Então, e também a própria situação, o pessoal chega aqui, não tinha muita infraestrutura. Isso, né? Então, tiveram que também criar a infraestrutura necessária, né? Construir comunidade, construir escola, construir centro comunitário. Então, toda essa estrutura, hospitais. Então, nós temos assim um grande legado, não somente em termos de igreja, mas também se pensar na educação, que sempre esteve junto, lado ao lado com a igreja, na questão da diaconia, principalmente nos hospitais, né? Maternidade, né? Às vezes era uma necessidade de você ter parteiras ali, aí a comunidade se mobilizava, chamava algumas irmãs da Alemanha, elas ali se reuniam, formavam as primeiras maternidades, depois os primeiros hospitais e acontecia o serviço de diaconia, né? A igreja assumiu muita coisa que a gente hoje diz que é papel do Estado, né? Mas naquela época, né? Então a igreja acabou assumindo tanto na área da educação quanto na área da assistência, da diaconia, do serviço às pessoas, né? E hoje, Emílio, posso chamar só Emílio? Sim, pastor Emílio? Sim. Essa é a liberdade que nós temos também, né? Muito bom. E hoje, quais são os desafios, assim, no seu entendimento? Você recentemente participou também de um fórum, de um encontro sobre missão, que foi um encontro bastante importante para uma reflexão futura da igreja, né? De novas estratégias, novos caminhos. Quais são hoje os nossos grandes desafios enquanto igreja luterana no país? Passados esses 200 anos, hoje, o que significa ser igreja luterana na cidade de Joinville, por exemplo? O que significa ser igreja luterana que sai de um contexto rural para um contexto urbano? Porque foi esse movimento também que ao longo desses 200 anos nós fizemos, né? As primeiras comunidades foram estabelecidas nas colônias, essas colônias cresceram, né? E se tornaram grandes cidades. Então, quais são hoje os nossos grandes desafios? O desafio grande é que a situação, o contexto mudou bastante. Se nós pensarmos há 200 anos, né? Ou pensarmos como era há 50 anos, né? Ou quando a gente era criança, né? Nós não tínhamos internet, não tínhamos celular, muitos não tinham nem televisão, não tinham geladeira, né? Então, as coisas mudaram muito nos últimos anos, né? Nas últimas décadas. Mas não somente as questões aí de estrutura que mudaram, também nós tivemos muitas mudanças sociais. Então, o que acontece hoje? A transmissão da fé já não se dá mais como se dava antigamente, onde toda a família era luterana ou católica, isso acompanhava. Hoje não, hoje as pessoas já não necessariamente seguem a mesma religião de seus pais, né? De sua mãe, de seu pai. Então, esse já é um desafio. O que você falou também é a questão da urbanização. Então, nós tínhamos um contexto bastante agrário, bastante rural, e hoje nós temos um contexto de cidade muito diferente. As pessoas
pessoas mudaram também de lugares. Né? Eu nasci em Canunhas, vivi na Rondônia, no Rio Grande do Sul, agora estou aqui, né? Você também. Sim. E assim também, não somente nós, ministros e ministras, muitas pessoas. Mas as pessoas né? estão circulando, Elas é um processo migratório interno, né? Exatamente. Então, você vai também perdendo raízes, né? E precisa criar novas raízes. Então, como é que nós, como comunidade, acolhemos essas pessoas que vêm de outros lugares, as pessoas que também pensam diferente, né? Também a própria estrutura familiar mudou bastante hoje. Pensar aquelas famílias grandes que nós tínhamos antes, hoje são famílias bem menores. A própria composição das famílias, né? A questão da sexualidade já tem outras compreensões. Então, como nós trabalhamos, né? Como nós acolhemos as pessoas, né? E como é que nós fazemos frente também à questão de que muitas pessoas hoje também já se autodeclaram como não religiosas, não pertencentes a uma religião. Isso está também crescendo no Brasil. É um fenômeno mundial. A gente vê isso principalmente na Europa, mas no Brasil também cresce. Sim, essa pós-modernidade, né, que assim ela é classificada e ela é complexa, né, mas uma das características da pós-modernidade é que as pessoas estão menos institucionalizadas, né? Então, a relação, por exemplo, com a igreja, com uma comunidade, passa muito mais por aquilo que a comunidade ela oferece, cativa, e a diferença que ela faz na vida das pessoas, do que simplesmente porque eu nasci naquela comunidade, naquela religião, porque meus pais eram luteranos, meus avós eram luteranos, e consequentemente você, como você mencionou, né? As pessoas não mantêm mais essa fidelização só por questões estruturais ou institucionais, né? Então, o grande desafio é como ser igreja hoje, né? Diante desse momento, né? Isso, nós temos a questão também de cada vez mais a individualização, né? Então, antes havia, assim, um senso comunitário maior, e hoje, cada vez, a gente vê, assim, o indivíduo se sobrepondo ao comunitário, ao social. Isso é uma tendência também da nossa sociedade. Então, nós precisamos resgatar aquilo que era das nossas primeiras comunidades cristãs, né? Que era a vida em comunidade. E a ISLB é uma igreja que vive comunidade. Então, nós somos igreja de comunidade, e isso é importante a gente manter, né? Nós não somos uma igreja pensada em indivíduos apenas, né? Claro, cada pessoa né, tem a sua individualidade, mas nós vivemos comunidade. A nossa proposta sempre é coletiva, ela é coletiva, comunitária. Não né? é só o bem pessoal, Exato. mas o bem de todas as pessoas. E o tema desse ano, né, Emílio, é Igreja de Jesus Cristo, né? A ICLB como Igreja de Jesus Cristo, e como nós podemos vivenciar esse nosso chamado, nossa vocação de ser igreja no contexto brasileiro, até dentro daquela palavra que Jesus, quando fala do envio aos seus discípulos, porque ele envia os discípulos para a missão, e ele diz, olha, vão, pregue o evangelho, batize, ensine, né, façam deles meus seguidores, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, nós temos uma promessa da presença de Jesus entre nós, né? Então, o que significa ser igreja de Jesus Cristo também em nossos dias? Como é que nós podemos confessar essa presença de Jesus em nossa realidade? Você citou algumas situações da nossa realidade, mas que esse testemunho seja claro, que ele seja um testemunho também convincente, e criativo, cativante para as pessoas. Então, Marcos, também, talvez para quem não é tão familiarizada com o nosso vocabulário, né, tema do ano, né? A ISLB tem a cada ano um tema, né, que é um tema que move a reflexão e ação na igreja. Então, o tema desse ano, também na verdade do biênio, né, para 2 anos, o tema é ISLB, Igreja de Jesus Cristo. E isso não é por acaso. Esse é o primeiro artigo da nossa Constituição. A Constituição da ISLB diz no primeiro artigo que a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a seguir denominada ISLB, é Igreja de Jesus Cristo no país.
Então, esse é o nosso desafio. Antes de tudo, nós somos igreja de Jesus Cristo. E aí que você pergunta, né, como ser igreja de Jesus Cristo? O que é ser igreja de Jesus Cristo? Então, nós temos que olhar para Cristo. E apontar para Cristo. Então, a nossa pregação tem que apontar para Cristo. Me vem na mente aquela, né, figura lá de Lutero lá apontando para Cristo, né? Uma pintura muito conhecida, né? Então, nós temos que apontar para Cristo e também seguir aquilo que Cristo nos ensinou. E estar onde Cristo estaria. Onde é que será que Cristo estaria aqui na cidade de Joinville? Boa pergunta. Né? Se a gente pensar assim, onde ele nasceu? Com quem Qual ele andava? foi o contexto? Qual é o contexto, né? Ele andava com as pessoas mais necessitadas. Né? Então, a igreja é uma igreja que serve. Talvez a gente poderia resumir a atividade de Jesus nessa palavra diaconia, né? No servir. Então, ele mesmo diz, né? Jesus disse, olha, o Filho do Homem, quando ele falava Filho do Homem, ele estava se referindo a ele, né? Então, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, né? Então, se nós queremos ser igreja de Jesus Cristo, nós precisamos servir. E nós servimos as pessoas necessitadas, as pessoas que estão precisando, né? Olhar para as dores das pessoas, né? E nesse mundo tem tantas dores que nós precisamos olhar. Hoje, quando eu observo o nosso cenário religioso, né, Emílio, assim, principalmente no Brasil, evangélico, mas não só evangélico, mas que fica em evidência, você percebe uma teologia do domínio, né? De uma forte ênfase de que as igrejas elas precisam dominar o país no sentido de que elas precisam dar não só a questão da orientação, mas elas vão determinar as leis, as regras, a ética a partir da política, a partir da sociedade, né? A partir da ação dessas igrejas. Só que o que eu percebo é que nós, como igreja brasileira, evangélica brasileira, ela está se tornando uma igreja do poder e não mais do serviço. Né? Uma igreja que ela se encanta pelo poder, ela se seduz pela essa coisa do domínio, de dominar, de ter as decisões macros do país, né? Mas ela está perdendo o seu chamado, a sua visão quanto às pessoas, né, nas suas necessidades, né? Então, eu acredito, Emílio, que hoje também ser igreja luterana no nosso país é confrontar essa religião do poder, né? Essa religião do domínio e nos tornarmos igreja do serviço, a igreja do amor, do cuidado, né? A igreja que de alguma forma ela vai transmitir esse evangelho não de cima para baixo, né? Que é o modelo do poder, mas ela vai transmitir o evangelho na vida, nas relações, né? Isso faz sentido para os nossos desafios como igreja luterana nesse contexto brasileiro? Sim, o que muitas vezes as pessoas confundem essa questão de o Brasil é um estado laico, né? E Estado laico significa um Estado, não um Estado sem religião, um Estado onde as diferentes religiões podem conviver. Então, a gente tem que ter essa separação entre igreja e Estado. Aliás, isso, né? é desculpe colocar, mas vem da Reforma Protestante. Sim. Ele é um dos princípios da Reforma Protestante, a separação, né? Sim. E você tenha bem claro a definição do Estado e da igreja, até para que a igreja tenha liberdade de ser voz profética ao Estado. E ela não está atrelada ao Estado para ela ter liberdade de anunciar o Evangelho. Sim. Então, que bom que nós estamos num Estado laico em que todas as religiões são permitidas, né? Porque também quando nossos antepassados chegaram, eles não tinham essa liberdade, exatamente, né? Porque na época do Império, né? Então havia uma religião, né, oficial, né? E só depois, então, né?
Com a proclamação da com a República. proclamação da República, então, as religiões, né, foram, né, então, nossa igreja era apenas tolerada, né, ela não, né, não era assim Os uma casamentos igreja, não eram reconhecidos, não era igreja, então, né? A igreja não podia ter não estrutura podia de ter templo, torre e tal, torre. isso, né, Então, existia toda uma, não sei, uma não- ditadura religiosa, isso, quase, não, né? não havia perseguição, nada, mas assim, não havia essa liberdade como nós temos hoje, né, um Estado laico que dá liberdade. Mas e aí, não significa que a igreja tem que ser apolítica, nós também temos, né, a nossa função política, mas o que você falou, a igreja não tem que estar ali no poder, né, e essa questão que você falou do servir é importante. Até tem uma música bem, já de algum tempo atrás, que diz assim: igreja que serve, serve. Então a igreja que não serve, também não serve. Exatamente. Então, não é a igreja que busca poder, mas a igreja que busca o serviço, né? Então, acho que esse também é o nosso desafio, né? De ser uma igreja que tenha voz profética na sociedade, né? Que se coloque diante das dores, das questões nacionais, né? Por isso nós somos uma igreja evangélica de confissão luterana no país. Significa que nós vivemos nesse país e temos compromisso também com esse país. Mas nós não precisamos ditar as regras desse país. Exatamente. Né? É nesse sentido. Né? Podemos indicar caminhos, né? Mas nós não queremos uma teocracia. Teocracia quer dizer, é Deus no comando. Né? Não, Isso. Deus no comando é no reino de Deus. Isso. Que já está no meio de nós, né? E como é que nós vivemos o reino de Deus quando nós praticamos a palavra de Deus, né? Então isso é Deus no comando. Nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Até porque essa teocracia, toda vez que ela foi tentada e colocada, né, como uma teocracia, a religião atrelada ao poder dominando, houveram perseguições, mortes, inquisições, né? Pessoas são simplesmente canceladas porque elas não fazem parte dentro desse espírito. E, de fato, a teocracia, como você falou, é só no reino de Deus, porque muito que a gente diz é domínio de Deus, na verdade é humano, né? Se usa o nome de Deus, se quer colocar o poder de Deus, mas na verdade é muito poder humano querendo se impor sobre os demais. Né? Então, domínio de Deus significa nós vivemos a partir da vontade de Deus. Exatamente. Aí o reino de Deus a gente já está vivendo os sinais desse reino. Mas o reino de Deus vem quando Deus quiser. Por isso é reino de Deus, né? Exatamente. Senão seria reino, né? Meu, reino teu, Exatamente. né? Mas é reino de Deus. Então nós não podemos construir o reino de Deus, não podemos impedir a sua chegada, mas nós trabalhamos pelo reino. Nós somos servos e servas do reino. É nesse sentido. Na teologia a gente chama daquela duas dimensão do aqui e agora e o ainda não, né? Isso, Fala um pouquinho sobre esse aqui agora e ainda não. porque assim, Jesus disse, o reino de Deus está próximo. Isso há 2000 anos. Né? Em outras passagens diz o reino já chegou. Exatamente. Tá, mas há 2000 anos, cadê o reino de Deus que Jesus disse que estava próximo ou até que já chegou? Ele diz, quando eu expulso demônios pelo dedo de Deus, aí o reino de Deus já está entre vós. Então, como é que é isso? Então, na teologia a gente diz, bom, o já agora e o ainda não. Quer dizer, o já agora é quando a gente se submete ao domínio de Deus. Aí o reino já está entre nós. O ainda não é porque ele vai se completar quando Deus assim quiser. Exatamente. E o tempo de Deus é diferente do que o nosso, né? Então a gente diz, mas 2000 anos já se passaram, mas para Deus, né, o que é? Como diz o salmista, 1000 anos para Deus é como um dia, dia como 1000 anos. Porque Isso. o tempo Ele vai definir, mas o que ele nos chama é para viver a partir dos princípios do reino. Paz, amor, justiça, misericórdia, perdão, né? Jesus tanto concedia, né? Meus queridos, esse é o nosso tema, assim, dessa busca um pouco, né, dessa história da nossa presença luterana. E ao mesmo tempo vocês perceberam que a gente faz essa ponte com a nossa realidade brasileira, porque hoje nós precisamos nos perguntar realmente o que significa ser igreja nesse contexto, né, de Brasil, nesse contexto em que quando olhamos para trás, é como se a gente olhasse um retrovisor. A gente olha, é necessário olhar
porque a nossa história vem de lá, né? Mas a gente tem toda uma visão para frente para realmente refletir a nossa caminhada. E eu entendo, Emílio, que o nosso testemunho passa por isso que você muito bem colocou, é pelo serviço, né? Pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia. Uma igreja que acolhe, uma igreja que ela rompe suas barreiras, inclusive, ela precisa romper suas próprias barreiras, né? Porque ao longo também desses 2 séculos, nós também tivemos barreiras, né? Barreiras étnicas, barreiras culturais, né? E que de alguma forma hoje é necessário repensar, é necessário reinventar, né? Algumas coisas. Então, romper nossas próprias barreiras para que o Evangelho possa realmente fazer sentido no nosso país, né? Na nossa realidade. Sobre a questão do Evangelho, agora me veio uma palavra de São Francisco de Assis. São Francisco disse uma vez: anuncie o Evangelho em qualquer situação e, se necessário, utilize palavras. Então, você vai, né, anunciar o Evangelho em toda a situação. Se necessário, use palavras. O que ele está dizendo, assim, que o Evangelho se anuncia na nossa vida. Exatamente. Naquilo que a gente faz. Não? Às vezes em palavras e às vezes em ações. Exato. Então, uma coisa não dá para desvincular as duas coisas. Exatamente. Isso. Né? Nosso testemunho ele é verbal, ele tem a pregação, tem o querigma, né, o anúncio, mas tem a diaconia, tem o serviço, tem a ação. Legal. E olha, eu quero dizer assim que é um privilégio fazer parte desta igreja hoje chamada ISLB, né? Que como ISLB vem desde 1968, quando é a fusão de 4 sínodos, isso, 4 sínodos que eles fazem essa fusão, e aí a ISLB como instituição que hoje nós conhecemos, ela surge, ela já passou por uma reformulação, né, estrutural, de comunidade, de estrutura, mas ela continua sendo essa igreja unida nacionalmente, né? Então hoje nacionalmente nós somos Igreja Evangélica Cristã Luterana no Brasil, e isso é um privilégio fazer parte dessa igreja, porque ela tem riqueza, ela tem tesouros, né, que o Evangelho nos concedeu a partir também da nossa vocação, do nosso chamado. E o que eu acho bonito, Emílio, é que assim, no reino de Deus, né, não é o trabalho de uma só igreja, de uma denominação, né? Nós precisamos olhar essa multiformidade da graça de Deus que se manifesta, né, de outras formas também, né, de outras igrejas, e que esse é também o nosso testemunho. A Igreja Luterana nunca quis ser uma igreja única, né? Mas ela quer caminhar com outras igrejas para testemunhar Jesus Cristo. Afinal, ela é uma igreja de Jesus Cristo. Isso também está na nossa Constituição. Né? Um dos artigos da Constituição diz que um dos objetivos da ISLB é participar do testemunho do Evangelho, né, no Brasil e no mundo. Significa que nós participamos do testemunho. Nós não somos a única igreja que testemunha o Evangelho. Então, nós participamos junto com outras igrejas. E também no artigo 5º diz que nós somos uma igreja ecumênica. Então, nós queremos o entendimento entre as igrejas, o trabalho conjunto entre as igrejas que professam Jesus Cristo e que vivem de acordo com Ele. Exatamente. Então, esse trabalho bonito entre igrejas também é necessário nos dias de hoje. Não concorrência, mas trabalho conjunto. Para ir concluindo a nossa conversa, você, né, nos trouxe várias percepções da nossa caminhada aqui. E, de novo, o foco na questão do serviço. Nós estamos a nível de sínodo promovendo ações para celebrar os 200 anos, né? E vai ocorrer na igreja, a nível nacional, várias ações para celebrar os 200 anos. E uma delas a gente iniciou agora esse final de semana, aqui na SEGE, a partir também do desafio que o Sínodo Norte Catarinense colocou, mas a SEGE assumiu isso como um desafio, né, de realizar uma campanha de 200 doadores de sangue. E é um gesto extremamente significativo, né, Emílio, porque sangue é vida. Você está doando vida, né? E uma das coisas que o Evangelho nos coloca é que Jesus deu a sua própria vida, né, para resgatar, para salvar a humanidade. E que, assim como Ele deu a sua vida, somos chamados a dar também a nossa vida
E você dá de muitas formas, né? Com o seu talento, com o seu tempo, com os seus recursos, com o seu envolvimento e também doando sangue. Eis aí uma oportunidade. E você né? vai doar? Vou, com certeza. Eu vou lá no EMOSC e vou chegar lá e vou dizer o número 4043. Isso é importante, né? Esse É, número. Uhum. O exatamente. que é? O que é esse número, afinal? É um número que eles escolheram lá, não tem nenhuma simbologia em si, mas eles escolheram para identificar que esses doadores são da Igreja Luterana e que fazem parte da campanha dos 200 anos da presença luterana, né, no Brasil e aqui em Joinville, nossa cidade, né? Então, as pessoas que estão acompanhando esse momento, né, estão convidadas para doar sangue e dizer esse número. Exato. E não precisam ser da Igreja Luterana. Não precisa. Qualquer doador de sangue, também qualquer tipo de sangue, você se dirigindo ao IMOSC, você vai lá e diz, o número 4043, dentro da campanha da Igreja Luterana, eu quero doar sangue. E 200 é um número referência, né, Emílio? Porque, na verdade, nós queremos muito mais doadores, tá? 200 é porque ele é um número celebrativo. Sim, mas se nós conseguimos 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, gente, isso é uma bênção e é uma forma de um testemunho muito bonito para a cidade. Porque geralmente os nossos bancos de sangue estão sempre precisando, estão com cotas baixas, e aí se a gente tem essa mobilização nas comunidades, a gente pode estar salvando muitas vidas, literalmente salvando vidas, né? Emílio, muito obrigado pela sua presença, né, por nos enriquecer aí com esses teus, né, essa troca de saberes aí, esse compartilhar. Tem muita coisa que a gente podia conversar, mas o tempo também não nos permite. Obrigado. Não sei se você pode dar uma palavra também aí de despedida. Marcos, eu que agradeço pelo convite, né, e também pelas pessoas que nos acompanharam, né? Você falou do privilégio, eu também sinto o privilégio de ser da ISLB e uma grande responsabilidade, né, de a gente levar todo esse legado adiante. É uma igreja com uma teologia sólida, com muita transparência administrativa também, isso é importante, né? Então, e que a gente quer viver também em conjunto com outras igrejas. Então, as pessoas que nos acompanham, né, que também Deus abençoe a vida delas, né? A gente também roga que Deus continue abençoando a nossa SLB, as pessoas que dela participam e também as outras pessoas, né, que não fazem parte. Obrigado, Emílio. Vamos ouvir o próximo hino que fala sobre esse fundamento da igreja que é Jesus Cristo. Na voz do Rafael, ouviremos o próximo hino. Sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento se erguer em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus.
Nós tivemos essa conversa sobre a presença da igreja nesses 200 anos. E quero trazer esse desafio para nós, porque Jesus Cristo deixou a sua igreja. Ele chamou pessoas para servi-lo, para testemunhá-lo e para sinalizar o reino de Deus. E hoje eu e você fazemos parte desse chamado, dessa vocação. Por isso é muito importante, meu querido, minha querida, que de alguma forma nós estejamos ligados e associados a uma comunidade, a uma igreja, e fazer parte dela é a nossa identidade como cristão. Eu digo, não há como você ser cristão sozinho. Você só pode ser cristão junto com outro, em comunidade. E esse é o nosso jeito de ser igreja, comunidade, coletivamente, porque isso nos fortalece, isso nos une, isso faz com que a gente ore um pelos outros, a gente cuide um dos outros, a gente carregue uns aos outros, suporte uns aos outros, e isso é viver igreja. E a gente vive de forma inteira. Por isso eu convido você, de alguma forma, a fazer parte da comunidade, seja aqui da Apóstolo, da nossa paróquia, seja da comunidade mais próxima da sua residência, de uma comunidade que você se identifique, na sua cidade. Vamos realmente vivenciar esse chamado de Deus de ser igreja de Jesus Cristo. O importante é que, de alguma forma, nós testemunhamos nesse país esse evangelho transformador, esse evangelho que nos cura, nos restaura, nos conecta com Deus e principalmente nos conecta uns com os outros e principalmente em direção àqueles mais necessitados, fragilizados, para que o nosso amor, nossa generosidade possam ser praticados. Ok? Sinta-se desafiado, envolvido a participar da comunidade de fé. E hoje à noite nós teremos o nosso encontro de espiritualidade e música. Sempre no quarto domingo acontece nas dependências da Comunidade dos Apóstolos esse tempo especial de música, de oração e de reflexão. Eu quero convidar você aqui de Joinville a participar hoje à noite às 19 horas desse momento, que ele é peculiar, ele é muito bonito, ele é desafiador, ele é inspirador. Teremos a presença da Jacira e do filho Ricardo, que com suas vozes assim nos emocionam, nos encantam. Então nós temos a oportunidade de sentar, ouvir, refletir, orar, né, e ter esse momento espiritual. Então sinta-se convidado, convidada a estar hoje à noite às 19 horas. Vamos ter o nosso momento de oração. Convido você a orar. Se você puder, feche os seus olhos nesse momento e vamos nos concentrar em oração. Senhor, nesse momento nos colocamos nas Tuas mãos, agradecidos pela caminhada, agradecidos pelo Teu cuidado, agradecidos porque Tu tens colocado a Tua mão sobre nossa vida, em momentos difíceis, em momentos alegres, em momentos que nos sentimos fragilizados, a Tua mão sempre nos ampara e nos sustenta. E que essa percepção esteja sempre em nosso coração e que ela também nos inspire a ser para o outro as Tuas mãos, os Teus pés e nos inspire a viver esse Evangelho. Obrigado por essa história também enquanto Igreja Luterana em nosso país, por esses 200 anos de presença e que nós continuemos sendo essa Igreja de Jesus Cristo, a Tua Igreja, para testemunhar esse Evangelho transformador. Esse Evangelho que não é movido pelo poder, mas pelo amor, pelo serviço, pela doação. Esse Evangelho que liberta, que cura, que traz vida, que dá às pessoas esperança. E que esse Evangelho continue nos inspirando para ser Igreja de Jesus Cristo nesse país. Obrigado, Senhor, por essa história. E que a nossa história continue sendo escrita pela ação do Teu Santo Espírito. E tudo mais, nós queremos orar, também interceder e suplicar por pessoas e situações com as palavras que Tu nos ensinastes
a orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que Deus abençoe você, que você tenha um abençoado dia, uma abençoada semana, que a graça e a bondade do Senhor acompanhe a sua vida e que nós continuemos sendo testemunhas de Jesus. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. E ouviremos o último hino e desejo então a você um abençoado dia e até o nosso próximo programa Sintonia com a Alma. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo e até